Pessoal, a partir de agora, tá? Esse webinar ele tá sendo gravado, tá? Depois vocês vão receber um link para assistir depois, se alguém perdeu alguma coisa, ou se vocês quiserem também encaminhar esse webinar para algum amigo, né? Algum companheiro de trabalho, ou para quem vocês entendam que se interessariam por esse conteúdo, tá? Então vamos começar. Meu nome é Bruno, né? Faço parte do time aqui da General IT, né? Responsável aqui por integração de soluções, tá? Eu vou falar um pouquinho, né? Eu vejo aqui que dentro da nossa audiência já tem gente que já nos conhece, já é cliente, né? Outros que já participaram de alguns webinars. Então, o que é a General IT? Tá? A General IT é uma empresa integradora de soluções de data center. Tá? Ela nasceu de uma empresa chamada Data Center Solution. Essa empresa, ela era, na verdade, ela ainda é, né, especialista em construção de data center. De fato, subir as paredes, colocar o piso elevado, o forro, a iluminação, ar-condicionado de precisão, UPS de alta capacidade, grupo gerador. Tá? E no final do ano passado, no final ali de novembro para dezembro, houve uma fusão entre a General IT e a Data Center Solution, né, trazendo o DNA da General IT, que era, né, basicamente a computação desses data centers e computação e recursos para o usuário final. Né? Então, hoje, né, a gente se identifica 100% como General IT, entrega para vocês, né, soluções de infraestrutura de TI de fim a fim. Tá? Não importa se ela vai estar dentro de um data center ou se ela vai estar fora do data center, na mesa do seu usuário ou aqui até mesmo no ouvido do seu usuário, como vocês vão ver aqui na frente. Tá? Conosco hoje, né, e avançando com essas parcerias, a gente vem estudando grandes parceiros no mercado e procurando, né, empresas que vão agregar o nosso portfólio. Estão aqui o Flávio, né, e a Samanta, da Mega Telecom. Tá? A Mega Telecom também é um integrador de tecnologia focado, né, em soluções de telecomunicação. Tá? Eu vou deixar para a Samanta ou para o Flávio apresentarem um pouco melhor a Mega Telecom aqui para a gente, tá? E eles também estão participando desse webinar hoje, tá? Então, como eu falei atrás, projeto de construção de data centers, toda a estrutura de segurança de um data center, tá? Segurança física e segurança lógica, com firewall, com load balance, com antivírus e etc., que é um dos temas de hoje. Né? Locação, que nós vamos falar também, de dispositivos de data center e dispositivos de usuário final, manutenção outsourcing, caso você tenha algum equipamento ali que está fora de garantia, né? Pode ser um equipamento do facility do data center, um ar-condicionado, um no break, um gerador, eu consigo fazer um contrato de manutenção para isso, um servidor, um storage, um switch, um controlador wireless que você queira, né, ter suporte nisso, como se fosse o seguro do nosso carro, né, eu estar ali garantido, caso eu tenha alguma falha ou fazer uma manutenção preventiva, eu consigo entregar essas soluções para vocês, né, fornecimento de estrutura de switches, wireless, firewall, NAC, etc. Né, e aqui em parceria com a Mega Telecom, né, é um produto dele, chama o Full Tech Communication, né, a gente vai agregar o usuário final, a alocação do desktop, de um notebook, né, em parceria com eles, entregar links para vocês, links de internet, Firewall, ST1, as a Service, né, PABX na nuvem, tudo isso que nós vamos ver hoje. Depois o Flávio entra com a gente aqui para falar sobre a segurança desses usuários, né, que é o nosso tema de hoje. Tá? Já falei um pouquinho aqui sobre o que a gente consegue entregar como locação ou como serviço para vocês, né? Desktop, notebooks, headset, os desk phones, né? Os aparelhos físicos, servidores, storage, switches, firewalls, Dell, grupo gerador, no break e um mini data center, que vai ser um tema do nosso próprio webinar, né? Que vai estar vindo aí o boom do 5G, né? A gente vem escutando falar o tempo todo, né? E agora o mercado
dê um nome, né, daqueles data centers menores que ficam dentro das nossas casas, né, sem a gente falar de hyperscale data center, né, aquele rack que fica no nosso departamento de TI, ou muitas vezes a gente chamava de CPD, ou de qualquer outro tipo, a gente nomeia hoje, né, o mundo está nomeando de Edge Cloud, nós faremos um webinar específico sobre esse assunto, e vocês vão poder consumir esse tipo de tecnologia também como serviço, tá? O User as a Service é um produto aqui, General IT, né, em parceria com a Lenovo, com a Poly e com a Mega Telecom, tá? Esse produto tem como objetivo entregar todo o recurso de computação do usuário final, né? Tudo que a necessidade de consumo daquele usuário, seja um notebook, um desktop, um tablet, uma licença de Microsoft 365, uma licença de antivírus, câmeras de videoconferência, ramal na nuvem, né? O suporte N1 e 2 daquele usuário também, né? O time de vocês não vai precisar mais ficar fazendo aquela interface, por exemplo, com a Lenovo, tá? Para queimou uma fonte, ou quebrou um mouse, ou quebrou um teclado, ou está com dúvida no Office, ou está com problema no Windows, tá? Isso tudo aqui fica por dentro do time de suporte aqui da General IT, tá? Fazendo a interface com esse usuário, se você preferir, ou até mesmo com aquele recurso de TI local da sua empresa. Tá? Então, o intuito do Use as a Service é entregar, não importa em qual a localidade do Brasil, a gente só precisa entender, né, as grandes capitais, um SLA de suporte de troca de hardware em 6 horas, tá? Tanto desktop, notebook, quanto headset, deskphone. Tá? Toda a linha de headset, tanto os headsets com fio, headsets sem fio, ou dispositivo para ele fazer um home office, né, ou trabalhar em qualquer lugar, ou conseguir transportar aqueles dispositivos tanto da casa dele para o escritório ou por um café ou para qualquer outro coworking, seja o que for, né, ele tem a facilidade de ter, né, o suporte e ter os dispositivos aqui como serviço e com garantia, sem que você precise fazer aquele investimento de CAPEX, né, para troca de notebook, troca de desktop, compra de headset ou até mesmo compra de dispositivos de videoconferência para colocar no seu escritório ou colocar na casa desse usuário ou preparar um coworking específico para a sua estrutura. Tá? Isso tudo como serviço, né? Você paga para a gente por mês, dependendo da quantidade de usuário e dependendo também de quais são os dispositivos que você quer agregar, né? Você pode também ter uma modularidade, né? Eu quero só desktop, eu quero só notebook, eu quero desktop e headset, eu quero desktop, um ramal, uma licença de Office 365 e antivírus. Né? Quero com suporte, quero sem suporte, tá? Isso tudo a gente consegue moldar e entregar para vocês consumirem isso como serviço, tá? Além disso, né, vale a pena reforçar que o Data Center Care, né, que é um suporte de manutenção preventiva e corretiva com monitoração da General IT para qualquer dispositivo ou qualquer fabricante que tenha dentro do seu data center, tá? Nossos principais parceiros, né? Da parte da linha ali da Vertiv, a Sevo, a Stools e a Furukawa são os nossos parceiros de facilities data center, né? Eles estão na grande maioria dos data centers que são suportados e construídos pela General IT, né? E na linha de baixo aqui os parceiros de tecnologia, vamos dizer assim, de computação de usuário e tecnologia de recheio desses data centers, né? A Cisco, a Huawei que navega entre os dois mundos ali, a Microsoft, a Dell, a Mega Telecom que está aqui com a gente, né? A Fortinet, a Poly, a Vim, a VMware e a HP, tá? Alguns dos nossos clientes aqui tem de tudo quanto é segmento, né? A gente tem ali a JBS, que é um frigorífico, a CCR, que cuida das nossas rodovias, grande parte delas aqui em São Paulo, o Grupo Protege, que todo mundo conhece, a Tubarão, que é um provedor de internet, e é engraçado que, apesar de não ser muito famoso aqui para a nossa região de São Paulo, mas ele é bem forte no Sul e é o primeiro player que entrega full 4K para a TV no país.
tá? É um data center que foi construído e operado por nós, né? A Electrolux, a Ituran Road Track ali que está como IRT, quem tem carro GM e utiliza um Star, né? Esse também foi um data center construído e recheado e operado pelo nosso time aqui, tá? A minha apresentação basicamente é isso. Eu vou deixar para o Flávio iniciar a apresentação dele, falar um pouquinho sobre a Mega, e nós entraremos aqui no assunto principal, que é entregar segurança para os nossos usuários quando estão em casa, quando estão num café, ou estão num coworking, ou até mesmo dentro do escritório. Flávio, é contigo aí. Eu vou parar minha apresentação, você pode começar a sua, eu vou ficar aqui com o chat com as perguntas e respostas. Pessoal, nós já combinamos o jogo aqui, tá? Isso aqui é para ser uma interação, se vocês quiserem fazer perguntas no meio da apresentação, fiquem tranquilos, não precisam esperar ele falar, alguém uma dúvida, alguma coisa, se surgir pergunta, pode fazer a pergunta, eu vou interromper ele aqui, a gente faz essa pergunta ao vivo aqui e responde para todo mundo, tá bom? Mais uma vez, agradeço a audiência e o tempo disposto para vocês ouvirem mais uma vez a gente aqui, e eu espero que vocês aproveitem. Obrigado mais uma vez, Flávio, contigo aí. Legal, Bruno. Obrigado pela oportunidade, pelo convite da General IT para poder falar um pouquinho, trocar um pouquinho de ideia, né, com relação à tecnologia, né, e o que a gente tem enxergado aí no mercado. Antes de começar, acho que a Samantha quer falar um pouquinho, enquanto isso eu vou compartilhar minha tela, tá? Oi, pessoal, bom dia. Muito prazer aqui que a gente compartilha essa webinar aí junto com o pessoal da General IT. Estamos bastante confiantes aí com essa parceria. A Mega Telecom, ela é uma empresa que nasceu com esse DNA de telecomunicações, entregando a parte de conectividade e com esse movimento aí do mercado, a gente percebeu que telecomunicações cada vez mais tem se tornado um commodity, né? Então, enxergamos o grande valor que esse movimento de transformação digital vem trazendo aí para o mercado, e pensando nisso, a gente começou a se denominar uma empresa de Mega Techcom, né? Então, é uma empresa de tecnologia que, por um acaso, provê aí também telecomunicações. Então, esse movimento tem sido bastante forte dentro da Mega. Com esse movimento, a gente criou essa parceria com a General IT, que é uma empresa que compartilha muito desse DNA de tecnologia, de ser uma empresa de serviços que entrega realmente valor agregado para os clientes, e garantindo que as empresas cada vez mais na área de tecnologia foquem no core business, e a Mega, junto com a General IT, seja realmente uma provedora aí de toda a infraestrutura, e o cliente consiga focar de fato em seu negócio e fazer o seu negócio crescer. Então, é nesse sentido que a gente traçou essa parceria, esse DNA que a Mega, junto com a General IT, está carregando para o mercado, em ser uma provedora de soluções, em atender toda a infraestrutura das empresas e garantindo com que elas foquem no seu negócio para as empresas. Acho que, Flávio, se você quiser começar. Sim. Deixa eu só compartilhar a tela e a gente já começa. Já estão vendo a minha tela? Sim, manda bala aí. Legal. Então, perfeito. Obrigado novamente pela oportunidade. Obrigado aos participantes aqui que estão presentes. E depois dessa ótima introdução da Samantha, agora é o momento de a gente falar um pouquinho sobre como a gente trabalha com a segurança para os dispositivos, levando em consideração que há mais de 1 ano e meio, nós estamos passando por uma coisa nunca vista antes, né? A obrigação dos colaboradores, né, dos trabalhadores, terem que
continuar seguindo suas atividades, mesmo que não estejam dentro dos seus escritórios, né? Então, a gente viu uma mudança de tendência muito forte, que aos poucos está se normalizando, mas já se tornou uma realidade para muitas empresas, ao ponto de tomar a decisão de que nunca mais voltarão a trabalhar no escritório, talvez só utilizando um cowork, alguma base só para poder fazer reuniões estratégicas, né? Mas o time que realmente produz, que faz a diferença nas empresas, elas estão trabalhando de forma remota. E o assunto segurança, ela foi muito bem tocada, né? E felizmente já existiam tecnologias para que ajudasse as empresas a mitigar, né, e minimizar esse nível de vulnerabilidade, para utilizar, para garantir com que os usuários continuem trabalhando, né, mas com segurança. Então, é o acesso seguro. Então, seguindo aqui na apresentação, só para fazer uma introdução, né? A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos, alguns casos, né, de realidade, né, do que a gente tem passado, a nossa realidade, falar um pouquinho sobre antivírus e o Endpoint Protection, que é o foco aqui da apresentação, né? E finalizar para que a gente possa tirar dúvida, né? Ou durante a apresentação, fiquem à vontade para falar, tá bom? Aqui, dando sequência, né, vamos falar um pouquinho sobre as principais ameaças, né, que a gente tem encontrado, né, que existem já há muito tempo, que teve um alcance maior, né, por conta desse novo normal, considerando o cenário anterior, que os usuários estavam com notebook, desktops da empresa, trabalhando na empresa. Então, considera-se que a empresa ela já possui uma camada de firewall com segurança suficiente para poder fazer o tráfego, inspecionar o tráfego de entrada e saída para a internet. Então, existia antes uma camada de segurança ali para esse cenário. Agora, quando o usuário leva o dispositivo para casa, né, o cenário muda, porque você normalmente não vai ter um firewall de alto nível, na camada 7 no escritório, ou melhor, em casa, né, normalmente é só um roteador, né, da operadora que você estiver utilizando, e o dispositivo em si vai estar ali liberado para acessar qualquer site na nuvem, né, se ele é confiável ou não, mas está ali sujeito a uma vulnerabilidade. Então, das principais aqui que a gente tem, que a gente pode destacar, seria o phishing, né? Phishing, de forma resumida, é uma forma de mascarar um e-mail ou site de alguma empresa, né, com foco em extrair informação do usuário. Né? Então, digamos que vocês acessem um site e acabam errando o domínio. Nesse site você tem uma cópia de um e-commerce, por exemplo, e começa a imputar informações de e-mail, senha, número de cartão, e aí esse site vai acabar coletando essas informações e usando para uma ação mal intencionada posteriormente. A gente fala que quando o assunto é invasão, a finalidade pode ser diferente. Existem alguns que têm cunho financeiro, né? Tem outros que têm cunho para desmoralizar alguma instituição, outras são focadas em terrorismo, né? Que tentam, por exemplo, tirar a Casa Branca do ar, né? O Pentágono ou coisa do tipo. Mas a maior parte dos casos estão sempre com foco em coletar as informações dos usuários com cunho financeiro. A gente tem observado um acréscimo importante de ataques por conta desse novo normal. A internet nunca foi tão usada quanto agora. Então, proporcionalmente à utilização, as formas de ameaça também vão surgindo. Tá? Então, nós temos aqui também, como comum, né, já na nossa realidade, invasão do tipo SQL injection. Né? Então, o que basicamente é? Uma forma de você buscar vulnerabilidade na aplicação com o foco em chegar no banco para coletar as informações desse banco ou mudar essas informações. Por exemplo, mudar informações de instituição educacional, por exemplo, mudar nota, né? Tem até esses casos que podem acontecer, ou simplesmente sequestrar esses dados e pedir um
Bitcoin, algo do tipo, né? Uma criptomoeda ali como pagamento para poder não ter rastreio dessa transação. Então, existem várias formas distintas aí. Aí as mais conhecidas, né? Cavalo de Troia, né? Que já é conhecido há muito tempo, tem Spyware, o Ransomware, né? Que já virou uma dor de cabeça, né? Há um tempo atrás, felizmente já foi controlada, mas ainda existe sim a possibilidade de os nossos dispositivos serem sequestrados, né? Esses dados serem sequestrados e você ser obrigado, caso não tenha um plano de contingência, né, de continuidade de negócio, como backup, criptografado e armazenado em outro lugar, você corre o risco de perder esse dado e ter que se sujeitar a fazer um pagamento de alguma quantia Flávio, para resgatar. Oi. Só uma dica aí, eu acho que seu microfone está se mexendo aí, ele está gerando bastante ruído para a gente aqui. Talvez você posicionar ele um pouco melhor aí vai facilitar. Obrigado, Fernando, perfeito. pela dica aqui. Obrigado. Se mudar, se ficar ruim, vocês me avisam. Também. Agora está perfeito. Então é isso. Estou usando um fone Bluetooth e ele tem apenas um único furinho com o microfone. Aí se ele encosta na camisa já dá uma falhada. Mas dando sequência aqui é só uma forma sucinta de mostrar as principais vulnerabilidades, né? Então, a gente está falando de vírus de várias espécies, né, com um foco sempre em desestabilizar organizações ou coletar dados com cunho financeiro, né? Então, existem alguns vírus conhecidos, né, como o Allovio ou o Maidum, que já foram bem famosos e hoje já tem vacina para isso, mas que na época do surgimento provocou uma dor de cabeça grande para os usuários. Aí, a gente começa a seguir aqui na apresentação, né, e falar um pouquinho sobre por que a gente tem que se preocupar, né, tem que cuidar, né, para evitar contaminação do tipo malware. Tá? Porque na maior parte dos casos, a gente é bombardeado por informação. E se a gente não tiver um critério importante ali na hora de selecionar aquele conteúdo que você quer acessar, ali tem uma grande oportunidade para os hackers de coletar suas informações. Eu mesmo recebo várias mensagens pelo celular, por e-mail, ou até sites, né, com pop-ups com informações suspeitas que servem ali como isca, né? Então, basta que você clique naquela URL, naquele link, ou receba um e-mail malicioso e que tenha uma informação ali inclusa no e-mail para poder se infectar. E essa infecção ela pode ser do tipo invisível, onde o usuário não percebe, né? Pode ser iniciada num determinado período, ou ela já agir de forma imediata, coletando essas informações e passando para o hacker em si. Então, o que o malware faz? Ele instala um software malicioso, né, com a intenção justamente de coletar essas informações do disco. Em alguns casos, ela encripta esse dado, em outras, ela simplesmente transmite para poder haver uma manipulação posterior. E aí, vale a pena sempre destacar alguns mitos, né? Quando a gente fala de segurança, a gente acaba caindo em algumas questões como, por exemplo, de que apenas um sistema operacional aceita, tem proteção suficiente para evitar um tipo de invasão. Na verdade, qualquer sistema operacional de qualquer distribuição é suscetível a uma vulnerabilidade, porque, na prática, quando há um novo vírus, ele não simplesmente está conectado ao sistema operacional, mas sim à navegação. Então, as formas de penetração desses dispositivos. Então, quando a gente fala que o único sistema operacional pode ser infectado, na verdade, qualquer dispositivo de qualquer distribuição pode ser vulnerável para isso também. Aí tem outro mito que a gente ouve falar bastante: nenhum sistema operacional ou servidor de software ou dispositivo móvel é 100% seguro. Na verdade, qualquer dispositivo, inclusive os mobiles, sofrem, né, com o risco da intrusão. Então, a gente tem usado muito o smartphone
para tudo, né? Para mandar mensagem, para ver foto, para fazer transação bancária, né? E o foco, a ação do hacker em cima do dispositivo móvel é tão importante quanto num desktop ou notebook do usuário, porque em um lado ou no outro ele tem a chance de coletar essas informações dos usuários. E aí aqui, essa última lenda, né, que a gente ouve bastante é com relação ao sistema operacional exclusivo, né? É pouco explorado. Na verdade, quanto menos explorado esse sistema operacional mais chance tem de invasão, porque imagina-se que o time de desenvolvimento focado em segurança naquela plataforma não tende a ser tão grande quanto distribuição Linux ou Windows, né, ou até Mac. Inclusive, o Mac também é um grande alvo dos hackers para a coleta das informações, tá bom? E aí aqui alguns casos importantes, né, que a gente destacou do que nós temos visto aí pela internet. Esse aqui é um estudo passado pelo Canaltech, que diz 1 a cada 8 smartphones no Brasil é infectado por malware. Então, engana-se quem acha que o celular, por ser da Apple, por exemplo, ele não vai sofrer com tipos de ataque. E a origem desses vírus estão nos lugares menos esperados, né, pelos usuários, como, por exemplo, o Google Play. Né? Se a gente pegar aqui o exemplo desse SnapTube, que serve para você poder baixar vídeo e música de rede social, para vocês, elas tiveram 37 milhões de downloads, né? E além da funcionalidade, né, que os usuários utilizam para poder fazer o download, ele também aproveita para poder coletar essas informações, né, e fazer a manipulação posterior. E aí, quando a gente fala num cenário onde você instala um software que já está infectado e você dá permissão a esse dispositivo, a esse software, né, essa aplicação, você está literalmente abrindo a porta para o mundo, né, para que todos tenham acesso às suas pastas, aos seus arquivos, e-mails, mensagens e, o mais importante, né, informações bancárias que justamente são utilizadas para poder ir atrás de ações fraudulentas. Tá? Aqui é um exemplo do Google Play, mas isso não exclui a possibilidade de haver infecção também na Apple Store. Né? Então, aqui na Play Store, tem um caso aqui sobre a descoberta de aplicativos mal intencionados dentro da plataforma de aplicativo, onde quem tem, por exemplo, um iPad, um iPhone, instala esse aplicativo e também cria uma porta de entrada para vulnerabilidade. E aí, dando destaque aqui das principais ações, né, que esses aplicativos fazem. Primeiro, roubar a senha, né, e desbloquear o aparelho, porque aí, com isso, eles podem, obviamente, fazer manipulação de forma remota. Monitorar o que está sendo digitado na tela, isso efetivamente é prejudicial, porque tem muitos aplicativos de banco, por exemplo, que tem aquele teclado virtual onde você digita, né, e você clica na tela para poder digitar a senha. Então, ele tem essa forma também de varredura, de gravação de tela, né, de captura desse teclado também, para poder correlacionar as informações que ela já tem. E aí tem como desbloquear o aparelho, ocultar a chamada, fazer manipulação da área de transferência. Então, às vezes, você tem um arquivo feito download na pasta e esse aplicativo tem acesso pelo dispositivo. Então, ou seja, tudo que tiver dentro daquele dispositivo pode, sim, ser transmitido pela internet para uso posterior. Aqui tem um caso que envolveu um esforço global, né, de várias empresas, ou melhor, de vários países, para poder desarticular um dos maiores vírus, né, malwares que tinham no mundo. Segundo a Check Point, eles chegaram a atingir 19% das organizações globais com esse Emolet. E
justamente o que eles fizeram é unir forças para poder desarticular os pontos de distribuição desses vírus, né, que com o passar do tempo elas vão ficando mais sofisticadas, né? Então esses bots, eles podem ser descentralizados. Então não tem apenas uma origem, ele pode se espalhar em outras estruturas, né, espalhadas no mundo, ou até usar o próprio dispositivo como um ponto também de ataque. Quando a gente fala de ataque do tipo DDoS, né, a ideia é que existam tentativas de acesso a um URL ou a um IP específico de várias conexões simultâneas para aquele mesmo local. E essas conexões vêm de vários lugares distintos. Então, às vezes, você pode ser alvo de uma infecção, mas não para poder coletar essas informações do seu notebook, mas sim para usar como um meio de ataque, né? Então, se você orquestra uma ação e tem um dia e hora para poder iniciar, todos os dispositivos que estão ali infectados podem servir como meio de ataque para desarticular sites ou instituições financeiras ou até governamentais. Outra informação interessante sobre o Brasil, né? O Brasil, na América Latina, é o país que mais sofre com ransomware. Então, essa é uma realidade que é comum em nosso país, porque nós, brasileiros, a gente gosta de tecnologia, a gente ama coisas novas, a gente adora fazer videozinhos, né, em aplicativos que a gente, às vezes, não sabe ao certo a origem e qual é a intenção desses aplicativos, e isso acaba forçando, né, ajudando a potencializar os níveis de ataques, né? Então, o ransomware, que é muito conhecido, que basicamente sequestra, criptografa os dados e pede dinheiro, criptomoeda para recuperar, é algo que efetivamente acontece e é uma realidade para o nosso cenário atual, tá? Então, quando a gente fala de possibilidade de ataque, o Brasil sai em disparada aí como ponto de ataque. Dando sequência aqui, tem mais uma informação interessante. 62% dos ataques de ransomware. O Brasil é um dos países que mais sofrem. Então, a ideia dessas apresentações aqui é mostrar algumas informações de que acontecem, né, que os canais de notícia acabam compartilhando conosco. Esse aqui, no caso, é um estudo da SonicWall, né? Então, o Brasil está entre os países que mais sofrem com ransomware em 2020, né? Mas 2021 também continua a mesma realidade. Então, esse nível de preocupação, de garantia da continuidade do negócio é tão importante quanto foi antes, né? Então, ela tem aumentado ainda mais por conta do cenário atual que nós estamos vivendo. E aí, agora explicando um pouquinho aqui sobre as diferenças entre antivírus e endpoint protection, que é o foco da nossa apresentação. De um modo geral, o antivírus é um software, né, que previne o dispositivo de infecções conhecidas, né, como vírus, trojan, spyware, malware, entre outros tipos de invasão. E esses aplicativos eles têm sido atualizados constantemente para poder acompanhar o crescimento de ataques, né, e de estratégias diferentes, né, e criativas de invasão. Então, o antivírus ele basicamente vai filtrar o que entra e sai do dispositivo, né, mas focando no acesso, né? E, obviamente, isso deixou de ser o suficiente para poder proteger os dispositivos. E aí isso traz um plano de fundo para a gente poder falar sobre o Endpoint Protection. Endpoint Protection, basicamente, é um serviço, é um software instalado nos dispositivos que nos permite expandir o nível de segurança semelhante, né, muito semelhante ao nível de segurança que a gente está acostumado a ter quando instalamos um firewall, né, camada 7 no escritório, onde todo o tráfego de entrada e saída é inspecionado antes de ser liberado o acesso. A gente consegue compartilhar
esse tipo de nível de segurança para os dispositivos. Por quê? O que ele faz? Associado ao seu AD, a gente consegue aumentar o nível de segurança, ajudar a ter inventário de software, fazer com que vocês tenham uma visão completa do que está sendo instalado, do que está instalado nesse dispositivo e o que está sendo trafegado por ele. Uma vez que, pegando um estado de um caso de uso comum, né? O usuário está com o notebook da empresa trabalhando no escritório. Então, tem uma camada de firewall ali que faz todo o filtro, né, com relação ao acesso. Só que quando ele leva esse dispositivo para casa, ele perde esse controle. Tá? Então, o usuário ele pode acessar qualquer site, pode clicar em qualquer e-mail, em qualquer spyware ou qualquer tipo de cenário de navegação, sem que haja um controle da área de TI. Então, o que o Endpoint Protection faz? Ela simplesmente faz com que a inspeção aconteça também no dispositivo, independente de onde o usuário esteja. Ele pode estar numa Starbucks, pode estar trabalhando de casa, né, que normalmente esses lugares não têm uma camada de segurança necessária, e o dispositivo faz justamente esse nível de proteção. Então, dando aqui alguns exemplos, ele tem proteção antivírus, anti-spyware, anti-phishing, tem a possibilidade de você fazer a administração remota desses ativos, ter o inventário completo dos dispositivos que fazem parte do ambiente. Vocês conseguem, por exemplo, limitar ou bloquear o acesso à navegação desse dispositivo. Na prática é assim, se para a empresa é importante que ele tenha acesso a e-mail, às vezes o WhatsApp, Teams, o Zoom que estamos usando agora, algum acesso a um banco ou a um RP que possa estar na nuvem ou até no escritório da empresa, você consegue fazer com que esse dispositivo opere apenas para o que é produtivo para a empresa. E aquele conteúdo, aquele tipo de navegação que não é importante para a empresa, o gestor da tecnologia, né, o responsável ali pela manutenção disso, ele tem a opção de limitar o acesso ou simplesmente bloquear. E isso traz um conforto muito grande para o gestor de TI, porque se um usuário reclamar de lentidão ou experiência de navegação ruim, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é: que tipo de conteúdo você está tentando acessar? Se fugiu da política da empresa, obviamente, a solução está sendo aderente ao que foi desenhado. Tá? Então, não adianta, isso eu já vi acontecer, né? Por exemplo, o usuário do financeiro acessando o RP, emitindo nota, impuntando informação importante de dados de usuário no sistema. Em segundo plano, ele está ali ouvindo música através do YouTube, mas poderia estar acessando qualquer outro tipo de conteúdo que poderia ser um canal de acesso, de entrada para qualquer tipo de vírus. Então, o que na prática é feito é uma inspeção contínua desses dispositivos para evitar justamente qualquer tipo de penetração. Então, aqui, ó, nessa tela, nós temos um comparativo, né, entre antivírus e endpoint. Antivírus a gente conversou, né, mas no endpoint ainda vale a pena explorar um pouquinho mais sobre as funcionalidades, tá? Vocês podem criar políticas específicas por grupo, inclusive, para garantir um nível de proteção acentuada para esses dispositivos. Você tem o firewall de host, ou seja, o próprio equipamento ele se transforma num firewall. Você tem proteção contra perda de dados, né, que seria o DLP, controle das aplicações, então você consegue determinar quais aplicações podem ou não ser instaladas no dispositivo. Uma função que é bem importante com relação à porta USB. Vocês podem bloquear essa porta USB através do sistema ou inspecionar qualquer tipo de pendrive ou dispositivo que seja conectado a ele. Porque é muito comum o usuário ter um pendrive com músicas preferidas ou filmes, algo do tipo, e espetar no notebook para poder assistir enquanto trabalha. Existe a possibilidade de você bloquear ou fazer uma inspeção antes de liberar acesso. E o mais importante,
toda e qualquer tipo de utilização desse dispositivo será logado. Então, do lado do cliente, ele vai ter acesso a um painel administrativo que ele vai poder fazer uma inspeção de tudo que está acontecendo dentro desses dispositivos da empresa. Então, se um usuário está acessando um conteúdo que foge da política, vai ter lá um alerta sobre esse tipo de navegação. Se já houver uma política implementada, ele vai bloquear, mas vai avisar. Então, isso ajuda bastante ao time de TI da empresa a ter um controle e saber exatamente para que o usuário está utilizando aquele dispositivo, se é para uma função produtiva ou improdutiva. Esse recurso é o filtro de navegação web. Da mesma forma que em um firewall com o UTM, ele tem esse filtro de navegação, com o endpoint você também pode ter esse recurso. Sem falar no antivírus e anti-malware, que são recursos já nativos da solução. Com o passar do tempo, as empresas vão melhorando a solução e trazendo mais sofisticação para o controle desses dispositivos. Um ponto importante é que não adianta, é tão importante a definição do software a ser utilizado, mas também é importante o parceiro para poder te auxiliar nessa escolha de tecnologia. A gente sabe que para um ambiente corporativo, nem sempre o time técnico está preparado para poder tratar de eventos como administração de servidores, inspeção de segurança, suporte ao usuário, desenvolvimento. Então, empresas como a Mega e a General, elas servem justamente como esse braço de apoio tecnológico justamente para auxiliá-los, né? Utilizando o poder do conhecimento colaborativo, né, do time técnico, que esse é um ponto importante, para que a camada de segurança e os objetivos da empresa sejam cumpridos, ainda mais por conta da LGPD, que tem um apelo forte com relação a dados sensíveis. Se você tem um dispositivo que está conectado a uma VPN, que acessa uma aplicação na empresa que tem dado sensível, se esse dispositivo sofrer algum tipo de invasão e não tiver uma proteção do tipo Endpoint Protection, ele pode ser, sim, um canal de entrada para um vírus, para um ransomware, que pode desestabilizar empresas com o passar em questões de minutos. Tá? Então, é importante ter esse cuidado. Outro exemplo que eu costumo comentar nas reuniões é que, digamos que o gestor da TI, né, o diretor, o gerente de TI da empresa, que normalmente tem acesso a tudo, ele tem o seu notebook com uma VPN instalada e ele faz uma viagem. Nessa viagem ele pode perder esse notebook ou simplesmente ser roubado. Facilmente, qualquer pessoa com acesso à internet consegue ter informação suficiente de como quebrar uma senha do Windows ou até do Linux. Uma vez que ele acessou o dispositivo, ele já vai ter acesso à VPN, que, por sua vez, tem acesso a todos os sistemas que estão na empresa. Então, esse risco, ele é real. Engana-se quem imagina que todas as medidas de segurança já foram adotadas. E um ponto importante a comentar é que o Endpoint Protection é um serviço isolado de proteção para os dispositivos, mas isso não exclui a necessidade de que a empresa tenha soluções para poder inspecionar o tráfego de entrada e saída do escritório. Existe a possibilidade de você aumentar o nível de segurança com um duplo fator de autenticação. Existem soluções em que, inclusive a Fortinet fornece isso para a gente, que é nosso parceiro, fornece o token instalado num dispositivo, num celular, por exemplo. Então, não basta o usuário ter acesso a senha administrador do notebook, não basta ele ter acesso à VPN. Se ele não tiver esse segundo fator de autenticação, ele não vai conseguir acessar as aplicações pertinentes àquele usuário. Então, são questões assim que elevam bastante o nível de segurança e dificultam em muito os ataques, né? Porque para o invasor é muito mais fácil chegar no dispositivo que não tenha proteção alguma do que aquela que já está implementada. E um ponto importante,
continuamente as empresas vão atualizando a ferramenta. Porque a cada dia, a gente fala do Zero Day, a cada dia tem um tipo novo de invasão. Às vezes uma pessoa identifica alguma vulnerabilidade no Windows, que foi o que ocasionou a questão do ransomware no sistema Windows, e aconteceu isso justamente naqueles usuários que não tinham atualizado o sistema operacional, né, que é uma política importante dentro de qualquer organização. A atualização não é fazer com que haja improdutividade, né? Eu já vi isso acontecer, do usuário ficar negando a atualização do sistema operacional porque ele vai parar uns minutos para poder fazer a atualização. E ali justamente um ponto de vulnerabilidade, porque se há um patch de segurança a ser instalado, ele precisa ser implementado. O Endpoint Protection ele faz isso também, ele força a atualização, ele garante e faz essa inspeção, esse inventário de software dos dispositivos para saber quais aplicações estão desatualizadas, e de forma remota você pode forçar essa atualização, independente do usuário aceitar ou não. Se isso ficar na mão do usuário, ele sempre vai negar, até o computador dar algum problema. Então, isso ajuda bastante a gente minimizar esses impactos. Daí aqui das principais vantagens, né? Então aqui, máxima eficiência, portal central de administrativo, que eu comentei agora há pouco, monitoramento dos eventos, restrições de e-mail de dispositivos, né? Como por exemplo, USB, ou qualquer tipo de conexão, até acesso à mídia digital, né, como DVD ou CD, algo do tipo, né, e as funções de firewall, que é o que eu comentei. Num ambiente de segurança corporativo, existem várias tecnologias que nos ajudam a aumentar o nível de segurança e minimizar o ataque em várias situações. Então, apesar de não fazer parte aqui da apresentação, mas vale destacar que você, com o Endpoint Protection, você protege o dispositivo. No escritório, você precisa de um firewall camada 7 para poder inspecionar o que sai e entra. Você pode ainda aumentar o nível de segurança para a sua rede interna. E aí, o melhor exemplo que eu posso dar é, imagina um usuário que tem um notebook pessoal, vai para o escritório, ele tira o cabo TP do telefone IP ou de uma impressora e conecta no notebook. Se não houver um trabalho, né, uma solução que faça a inspeção desses dispositivos que entram na rede, ele pode estar infectado, né? Às vezes, na maioria dos casos, a infecção acontece sem a intenção, né, do usuário, e esse nível de vulnerabilidade acaba acontecendo e podendo contaminar e chegar em sistemas de file server, pastas compartilhadas, ou até em sistemas que estejam rodando dentro da corporação. Então, a ideia é que existem soluções para poder garantir segurança 360. Mas o mais importante é o que está pesando nesse momento. Por conta da pandemia, esse novo normal, a gente acaba identificando que a maior parte dos usuários estão trabalhando remoto, né? E faz com que o nível de preocupação dos gerentes de tecnologia, e principalmente aqueles caras que estão focados na segurança, com relação à integridade desses dados, né? Porque fogem do controle, você não está vendo o que ele está fazendo. Então, justamente com essa funcionalidade, você consegue aumentar esse nível de segurança e minimizar qualquer tipo de impacto. Então, aqui mais alguns pontos, né, importantes, né? Proteção de alto desempenho, o arquivo é pequeno, que não concorre com os aplicativos que estão rodando, né, e não vai pesar no dispositivo, no notebook, por exemplo, caso ele esteja rodando. Tem a questão de bloqueio e colocar o dispositivo em quarentena de forma automática, né? Então, imagina um cenário em que você estabeleça SLAs, né, de segurança, né, de acordo com a política da empresa, e se alguma desses pontos for rompido, ele pode colocar aquele dispositivo em quarentena de forma automática, justamente para minimizar qualquer tipo de impacto e permitir que o gestor possa analisar com calma aquele dispositivo. Tá? Aí tem a questão de dados, enfim, tem vários recursos que a gente pode implementar dentro desse cenário. Daí, aqui eu estou abrindo espaço para dúvidas, né? Mas é importante comentar
reforçar, na verdade, o que eu comentei agora há pouco. É tão importante definir qual parceiro vai te auxiliar quanto a solução a ser implementada. Empresas como a General, que é um integrador, eles têm relacionamento com vários parceiros justamente para poder identificar primeiro qual é a necessidade e, a partir daí, indicar qual é a melhor solução para aquela dor. É como se fosse um consultório médico, né? Você chega com uma dor e aí, na hora que você... no momento que você é entrevistado, o médico começa a levantar quais são os indícios, né, quais são os sintomas que possam indicar uma determinada dor. E, a partir disso, a gente começa a criar a receita. Né? Então, você está com problema de segurança, então vamos colocar um firewall no escritório, mas eu tenho o usuário trabalhando fora de casa, fora do escritório. Então, a gente tem uma solução de endpoint, é isso que você precisa. Tem cenários de que eu tenha serviço na nuvem, então existem soluções para isso. Então, tudo vai de acordo a um trabalho de investigação. Né? Não adianta a gente colocar um produto de prateleira e oferecer a todo mundo se o usuário não está precisando daquilo. É importante entender qual é a necessidade para poder, aí sim, sugerirmos a melhor solução. E, por último, uma coisa que é comum até acontecer é o BYOD, né? Que é quando você usa o seu próprio dispositivo para trabalhar. Né? Então, isso é muito comum. Né? Às vezes, a empresa não tem dispositivo suficiente para todos os colaboradores, ou, às vezes, o usuário tem uma preferência para algum tipo de equipamento. Né? Às vezes, tem muitos que utilizam Mac, né? e acreditam que estarem seguros, né, para poder trabalhar de forma tranquila. Porém, esse dispositivo está com acesso VPN, que por sua vez está acessando as aplicações. Então, como recomendação que eu posso compartilhar com vocês é que, se vocês têm cenários como esse, é importante que todo tipo de acesso passe por um firewall, ele seja inspecionado e que a rede seja segregada. Então, digamos que de 100 usuários, 50 estão com dispositivos da empresa, que você pode ter o controle de colocar um endpoint protection e poder inspecionar e fazer toda a garantia, né, de segurança daqueles dispositivos. Aqueles que vocês não têm esse controle, vocês têm que fazer com que eles passem por esse filtro, justamente para minimizar qualquer tipo de impacto. Não tem proteção no dispositivo, mas ele é filtrado pelo firewall. Já me perguntaram coisas do tipo, mas eu posso instalar o Endpoint Protection no dispositivo do usuário? Pode, mas isso implica em o escritório, né, a empresa, conseguir inspecionar tudo que o usuário acessa no dispositivo dele. Então, existe um ponto a ser analisado pelas empresas e também com o acordo do colaborador de permitir com que a gente possa aumentar esse nível de segurança, mas sabendo do que pode acontecer. Então, se o usuário está com o dispositivo dele acessando qualquer coisa, informações pessoais, e existe o software instalado, a gente consegue acompanhar o que esse usuário está fazendo. Além da camada de segurança, a gente consegue proteger, mas tem esse ponto aí a ser levantado com relação à inspeção dessa navegação web dos dispositivos, mesmo que eles não sejam da empresa. Então, eu não estou medindo aqui quanto tempo eu estou falando, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem com relação à solução, né? Compartilhar um pouquinho sobre a tecnologia e nos colocar à disposição, a Mega e a General, para que a gente possa evoluir essa conversa no futuro, para podermos realmente termos o tempo necessário para poder demonstrar a solução e propor as melhores alternativas de segurança para a empresa. A Mega, ela deixou de ser uma empresa de telecomunicação e nós somos uma empresa de tecnologia, assim como a Samantha comentou no começo. E isso nos traz um conforto grande, porque antes de nós criarmos qualquer tipo de serviço, a gente tomou o cuidado primeiro de preparar a equipe técnica, que elas são isoladas. Eu costumo sempre brincar nas reuniões que eu participo que nós não somos pato, que nada mal, anda mal e voa mal. A gente toma o cuidado de ter equipes especializadas por tecnologia, justamente para que não haja
problemas de falta de conhecimento, né? Então, o primeiro nível, obviamente, é generalista, né? Mas quem vai assumir o ticket, né, e resolver qualquer tipo de solicitação já é o especialista que só fala com aquilo, só pensa naquilo. É o cara de segurança, é um cara de infraestrutura, é um cara de redes, é um cara de telefonia. Todos os serviços isolados, mas que se complementam, né, no final para os clientes. Então, eu quero agradecer pelo tempo, pela participação de todos e me coloco à disposição para tirar dúvida. Fiquem à vontade, por favor. Ô, Flávio, eu tenho algumas perguntas aqui sim, tá? A primeira pergunta é, né, eu recebi lá na minha empresa o meu computador, o meu headset, o meu ramal, que já está aí na nuvem, já tenho tudo, tenho o Endpoint Protection instalado no computador. Eu preciso levar ele em algum momento para a empresa, para ele fazer algum tipo de atualização ou alguma coisa, ou isso tudo acontece de forma automática, tudo via internet, tudo na nuvem? Tudo via internet, tudo na nuvem. O ponto precisa de um gerenciador que vai trazer toda a informação do parque de dispositivos que estão sendo gerenciados, né? Esse software pode rodar na nuvem para que o gerente, né, o responsável por TI, possa analisar e acompanhar o comportamento, mas esse software também pode ser instalado numa máquina pequena, Windows, né, que esteja disponível no escritório do cliente. Tudo é conectado a esse gerenciador. Funciona mais ou menos assim: você instala o agente e as políticas e configurações são feitas no gerenciador. E a partir do momento que você conecta e determina o IP de destino, a gente tenha como aceitar aquele dispositivo e implementar as regras previamente configuradas. Tem uma outra pergunta aqui, que é, se eu não tiver o User as a Service, eu posso contar com o serviço de Endpoint Protection? Isso aí eu respondo metade e você outra metade você responde, tá? Eu disse que sim. Tá bom. Tá? Esse é um produto isolado, você pode sim contratar só o Endpoint Protection, tá? E o outro, e a continuação, aí é para você, o resto da pergunta é, né, o que é preciso para instalar só o Endpoint Protection num parque de computador que já existe? Só o software, que é um agente, né, muito semelhante a um antivírus, e esse software vai se conectar ao gerenciador. Tá? Como nós trabalhamos com duas opções, né, tanto da Fortinet quanto da E7, eles têm plataformas distintas, né, mas que têm a funcionalidade muito semelhante. Tá? Então, o que precisa? Pré-REC, instalação do software, definição das políticas que serão implementadas no gerenciador. Então, torna a dizer, precisa de um servidor pequeno, pode ser uma máquina virtual, disponível acessando a internet, com um IP fixo atrelado a ela, para que os dispositivos possam transmitir as informações para esse gerenciador. Mas, lembrando que, se por acaso a conexão se perder, né, do gerenciador para o dispositivo, isso não significa que o dispositivo vai deixar de continuar a fazer a inspeção de segurança. Tá? Então, independe de ele estar conectado ou não, as regras, depois que implementadas, elas continuam a valer até ela conectar novamente e o gestor mudar alguma política. Legal, obrigado. Eu acho que a gente já está aqui, já ultrapassamos 3 minutinhos aqui do nosso prometido, né? Você já falou bem aí, agradeço, muito bacana o que você apresentou para a gente, né? E deixar aqui, né, o nosso time à disposição, né? Eu coloquei no chat para vocês, né? Caso vocês queiram falar com a gente, né? O 31095321, que é o DDD 11, bate na opção 2, se eu não me engano, que é o comercial, alguém vai te atender. Tá? O nosso time está preparado para responder qualquer pergunta para vocês e colocar isoladamente aqui, né, uma nova conversa sobre esse tema, qualquer outro tema que foi colocado dentro da estrutura, né, de apresentação. Tá? O e-mail, contato@generalit.com.br, tá? Também estamos prontos para atender. E lá no site, o generalit.com.br, tem o íconezinho lá do WhatsApp, que vocês também conseguem chegar até o nosso time aqui de uma maneira muito, muito fácil. Tá? Queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos aqui pelo papo. Né? O mês que vem tem mais. Tá?
vamos falar um pouco de Edge Computing, vamos falar um pouco de DR, vamos falar um pouco de nuvem, né, de como a gente proteger as nossas estruturas de processamento, né, e em conjunto com o nosso usuário, conseguir ter as nossas noites aí tranquilas e temos certeza aqui, como time de TI, né, mostrar para a companhia que nós todos estamos preocupados com a segurança de todos. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, bom dia a todos e até o mês que vem. Um abraço. Obrigado, Tchau. obrigado, Valeu, Flávio. pessoal. Obrigado, Um Samantha. abração. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.